uma sombra extremamente escura, ela se abate nos Estados Unidos da América. A decadência moral naquele país é uma decadência, assim, assustadora. A indiferença religiosa, as coisas de Deus não têm nada a ver, se multiplicam. Drogas são consumidas como nunca antes na história da América. Pornografia e prostituição se multiplicam. A autoridade da palavra de Deus é ridicularizada e escanteada. O que está em voga hoje nos Estados Unidos da América se chama universalismo. Basicamente, resumidamente, o universalismo, ele prega que, no fim, não tem perdição, não tem pecado, não tem pecadores. Todo mundo vai dar um jeito de ser salvo. Parece que eu estou falando da semana passada. Mas tudo isso que eu falei para vocês foi um cenário descrito, um cenário sombrio, em 1794, por Francis Asbury, pastor metodista. Mas o que ele falou há mais de 200 anos atrás sobre os Estados Unidos da América poderia ser falado hoje para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul. Poderia ser falado a respeito dos 5 continentes. Porque o nosso mundo, ele está atravessando por uma sombra assustadora em todos os seus valores, princípios e moral. A cada geração nós somos desafiados. A cada geração nós somos desafiados a relembrar, a viver e a sonhar com a promessa de Atos capítulo 2. A cada geração. Resumidamente, Atos capítulo 2, ele abre com a seguinte expressão: chegando, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí a narrativa segue. E aí você vai ver ali a narrativa fantástica do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre a igreja do Senhor Jesus. Uma comunidade reunida ali com aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, ninguém tem como afirmar, de 120 pessoas. Aliás, 120 pessoas é o número médio da maioria das nossas congregações, das nossas igrejas. Umas poucas grandonas e umas tantas um pouco menores, mas na média é isso que nós temos. É essa a realidade. Aí, quando o derramamento acontece, línguas estranhas são ouvidas em 120 pessoas. A cidade de Jerusalém vivia a festa de Pentecostes. O povo na festa foi tão impactado, depois de 50 dias tomando todas, esses caras ouvem, e 120 pessoas numa casa afastada do centro da festa conseguem incomodar milhares numa festa. As pessoas vão lá e falando, eles estão bêbados, e aí Pedro se levanta e começa a pregar. Não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro, ele começa a relembrar. Ele vai relembrando, citando as escrituras sagradas para aquele povo, para aquela audiência. Aí chega um ponto da narrativa dele, no versículo 32, ele vai dizer sobre a importância de vivermos essa bênção. Ele fala isso com outras palavras. Mas quando ele diz isso, ele está falando do presente. Nós estamos aqui. Aí no versículo 37 tem uma pergunta das pessoas. E agora, homens, o que nós faremos com tudo isso que aconteceu? O que nós faremos com estas informações? A pergunta deles remete para o sonho, para o futuro. O que nós vamos fazer? E Pedro segue orientando eles e falando sobre o evento que acabou de acontecer e que impacta a igreja até os dias de hoje. Bom, eu tentei resumir para você Atos capítulo 2. Mas lendo Atos capítulo 2,
teve um versículo que fez assim, puf. Sabe quando um versículo pula das escrituras e dá um tapa na tua cara? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Ficou roxo? Porque às vezes o soco é forte. Quem conhece ou já foi no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo? Levanta a mão, deixa eu ver. Algumas pessoas. Lá cabe mais de 5.000 pessoas, umas 10.000 pessoas sentadas, tem a quadra lá embaixo. A nossa igreja, muitos anos atrás, décadas atrás, realizou ali o encontro Vida, para comemorar também aniversário de igreja. Quem foi nesse encontro que está aqui? Deixa eu ver. Olha, uma igreja jurássica. Amém. Eu estava lá, viu, gente? Eu me incluo na piada. Por que eu estou falando isso? Cara, 10.000 pessoas sentadas. Eu estou sentadinho com a Regina no meio da arquibancada, estou na geral, eu não estou no camarote. Eu estou na geral. Do outro lado do ginásio chega a Suzy e o Arnaldo, diáconos da nossa igreja, congregaram com a gente, muitos aqui conhecem, hoje eles moram em Curitiba. E a Suzy queria sentar ao lado de quem? Do pastor Ed e da diaconisa Regina. O que ela fez? Ela ficou olhando, aí ela falou, uma cabeça branca. O Ed está ali. No meio de 10.000 pessoas, eu me destaquei. Amém. E ela chegou rindo, ela falou, Edmilson, eu vi a tua cabeça, eu vim cega, eu vim direto e não errou. Tem um versículo aqui, em Atos capítulo 2, que é mais ou menos a minha cabeça branca. É mais ou menos o versículo que ele salta. E quando eu lia esse capítulo, preparando essa reflexão ontem à noite, entrando à madrugada e hoje à tarde para finalizar, ele saltou. E esse versículo ele sintetiza essas 3 realidades que são propostas para a gente, de relembrar, de viver e de sonhar a promessa. Fique em pé, eu quero compartilhar esse versículo com você. Em nome de Jesus. É o versículo 28 do capítulo 2. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Amém? Feche seus olhos. Pai, glória, honra e louvor ao teu nome. Nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos. Nós te agradecemos por 91 anos de vida e de história. Eu te agradeço por cada um de nós que em algum ponto dessa história entramos para essa família espiritual. E daqui nós não queremos sair, Pai, daqui é a glória. Daqui é para a vida eterna, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que tu tenha misericórdia de mim e fale com a tua igreja, Senhor, com amor e poder. Nos defenda nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Primeira coisa, relembrando. Esse versículo, todo ele fala a respeito de Jesus Cristo. Todas estas palavras, toda a gramática, tudo que acontece aqui no versículo 28 se refere à pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus tivesse vindo somente como ser humano, nós não o adoraríamos. A gente pode idolatrar celebridades, mas adorar é algo diferente. Nós não adoraríamos se ele tivesse vindo somente como ser humano. Mas também, por outro lado, se ele tivesse vindo somente como Deus, nós não nos aproximaríamos dele por medo. Aliás, a Bíblia é muito clara. Não dá para olhar diretamente para Deus. Mas graças a Deus que Jesus veio com esses 2 polos. E aí eu e você podemos experimentar o melhor de 2 mundos. Na sua humanidade, ele nos aproxima. E na sua divindade, ele faz com que a gente o adore. É por isso que a gente se relaciona com ele.
É por isso que a gente consegue se aproximar dele. E aí, o versículo que fala dele começa dessa forma: fizeste-me conhecer os caminhos da vida. O fizeste-me conhecer, imagina quantas coisas dá para relembrar nos caminhos da vida. Esse versículo, ele é tirado por Pedro de Salmo 16, verso 11. E não é apenas Pedro que aplica a pessoa de Cristo. No capítulo 13, aqui de Atos, Paulo também aplica esse verso à pessoa de Cristo. Lá em Salmo 16, ele é usado para ser exemplificado na vida do rei Davi, na vida de Davi. Mas aí o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, pega aquela referência e joga e coloca para a pessoa, para o ministério de Jesus Cristo. Aí quando a gente pensa em tudo isso, quando a gente pensa no Jesus que a gente adora, o Jesus que é 100% homem, 100% Deus, que esteve entre nós, que andou entre nós, a gente é chamado a relembrar de coisas, a relembrar do nosso caminho. Porque se esse texto, ele se refere a Jesus, mas inicialmente é a Davi lá atrás, centenas de anos antes de Cristo, eu também preciso pensar nos meus caminhos, na minha história, nas coisas que eu preciso relembrar. E é legal quando a gente começa a viajar no tempo e a imaginar as coisas. Em Joel, na profecia, era um tempo de crise na nação. Quando nós chegamos aqui em Atos, primeiro século, igreja primitiva, tempo de crise. Em Jerusalém, Roma, Império Romano, opressão. Quando a gente pensa no nosso tempo, tempo de crise. Um exemplo? Coronavírus te lembra de alguma coisa? Em Ohio, o primeiro caso de coronavírus foi num rapaz de 38 anos de idade, pai de 2 meninas, uma esposa, uma família linda. O primeiro caso chocou a população da cidade. Ele foi internado. E aí ele vai piorando. Ele teve que ser transferido para uma UTI em Cleveland, que lá não tinha para ele. E aí ele vai piorando, ele é entubado, ele vai piorando. Os médicos chamam a esposa e fala para ela, ó, não tem jeito, não tem vacina, não tem medicamento. Ele está caminhando para a morte, não tem o que fazer. Os órgãos fundamentais e vitais do seu corpo estão falindo. Ele vai morrer, prepare a família. A equipe de enfermeiros que cuidava e acompanhava esse cara, era o começo do Covid no mundo, de pandemia global. A maioria deles evangélicos, cristãos, começaram a cuidar dele, continuaram a cuidar dele, mas começaram a orar intensamente por ele. E ele lá em Cleveland, na UTI, todo dia, a equipe se revezando, eles davam todos os medicamentos, os procedimentos, eles anotavam no papel para que a próxima equipe tivesse o controle dos horários, de tudo. E eles sempre colocavam no final das anotações, grudado no vidro da UTI, em letras garrafais para ele ler. Nós estamos cuidando de você para ajudar você a voltar para casa. O tempo foi passando, e todo dia eles tiravam o papel e colocavam um novo, tiravam o papel e colocavam um novo. E ele lendo aquilo. Ele foi melhorando, ele foi curado, sem sequelas. Ele voltou para a casa dele. Ele está vivo com a sua esposa e com as suas filhas. Eu quero dizer para você, quando a gente relembra da história da salvação, que o Espírito Santo da promessa que foi derramado em Atos 2, ele está fazendo a mesma coisa com a igreja do Senhor. Ele está nos preparando para voltarmos para casa. Como eu posso te afirmar isso? Efésios 1, versículo 13. Ali é afirmado que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que sela em Efésios 1,13, ele tem o símbolo de propriedade. Eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço a Ele. Mas ele também tem o sentido de, Edmilson, o seu destino é um só.
é vida eterna. Você está selado. Então, quando a gente relembra da história da salvação e a gente começa a pensar no Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, como Deus, Ele faz isso comigo, com você, quando a gente relembra. E aí a gente chega nesse ponto do vivendo, de viver a promessa. E aí eu tenho que ler para você de novo essa primeira parte aqui. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Se essa frase me remete às coisas que aconteceram, ela continua valendo para o presente, porque eu estou vivo, você está vivo, você está viva. Eu continuo nos caminhos da vida e eu preciso dele. Eu preciso dele. A maioria aqui deve ter acompanhado pelos jornais o incêndio na Baby Calçados. Quem acompanhou? Tem água aqui? Tem. Quem acompanhou? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bem. Baby Calçados. Quem conhece Baby Calçados, levanta a mão. Muito bem. Se você não sabia, pegou fogo. Acabou com a loja. E eu não estou falando de uma lojinha, estou falando de um lojão, mega loja. Eu conheço os diretores da Baby, os donos da Baby. Um deles me conta que as labaredas, as chamas de fogo, elas estavam assim. Imagina que essa parede faz divisão para o depósito. E as chamas de fogo altas, enormes, elas estão a 1 metro da parede. E o depósito de uma Baby é um depósito que representa milhões de reais, milhões de dólares. Não é uma lojinha de calçado. Aliás, ali onde pegou fogo é o depósito central. O que você vê de loja nem se compara com o tamanho do depósito que tem lá para trás. Eu conheço o depósito. Os bombeiros trabalhando. E o bombeiro está lá. Aí um dos diretores chega, que eles estão lá, apavorado, notícia rolando. Ele chega e fala assim para um bombeiro que estava ali: olha, por favor, cuidado com essa peça. Imagina o bombeiro. O bombeiro está com um capacete de bombeiro, com aquela viseira de bombeiro, com macacão de bombeiro, tudo anti-chamas, com bota de bombeiro. O cara é bombeiro. Ele virou para esse diretor e falou assim para ele: eu vou reproduzir para você o que dá para falar. O que não dá para falar, vocês imaginem. Ele virou para esse diretor e falou assim: sai da minha frente. Cala a sua boca. Deixa eu fazer o meu trabalho. Vaza. Se você não sair daqui agora, eu saio com você. O cara baixou a cabeça. Derreteu. E sumiu. Não apareceu até hoje. Cara, na hora de um incêndio, você não tem tempo de ficar dialogando e fazendo reunião. Não dá para ter uma DR. Ali é hora de decidir. E o bombeiro está fazendo o trabalho dele. Não é momento da gente fazer nada disso. Fogo faz parte da vida. Fogo são coisas que eu e você enfrentamos. Você pode achar que não, mas deixa eu te dizer. Fogo é extremamente forte, impactante, faz parte da vida. Mas quando você vê alguma sentença, onde tem na mesma sentença essas duas palavras, fogo e espírito, significa que você deveria prestar atenção nesse texto. Mateus 3,11. João Batista. Eu vos batizo com água. Mas está vindo um aí depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as suas alparcas. Eu não sou digno de tirar o nó das suas sandálias. Eu não sou digno de chegar nos pés dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vivendo. Quando você recebeu a Cristo, deixa eu te dar uma notícia, eu não sei se ela é boa ou não, mas hoje você vai entender isso. Quando você recebe a Cristo, vem fogo do céu na sua vida, cara. O fogo se apresenta na sua vida. Porque fogo, ele é energia, fogo é potência, fogo é um potencial. Eu e você temos potencial, nós fomos dotados com potência, nós temos criatividade, nós temos sentimentos, nós temos amor, nós temos
variações nas nossas emoções, nós recebemos essa unção de Deus. E com Cristo, ele diz, João Batista claramente, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo indica movimento. Existem usinas trabalhando agora, existem motores funcionando agora, existem fábricas funcionando agora que se não tiver fogo elas não funcionam, elas dependem de fogo. Agora, fogo precisa de um poder maior para controlar. E a boa notícia que João Batista dá para mim e para você, enquanto a gente está vivendo aqui nessa terra e precisamos viver a promessa, é que quem controla o fogo na nossa vida é o Senhor Jesus. Ele é movimento. Portanto, se ele é movimento, eu preciso dele, mas eu não posso brincar com ele. É por isso que Paulo, para a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer para a igreja, não apagueis o fogo do Espírito. Porque se o fogo apaga, a vida termina. Mas, ao mesmo tempo, não esquece do que eu afirmei para você. Quem controla esse fogo? O Senhor Jesus. Deixa eu ler para você aqui em Atos 2, o versículo 2 para você. E de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Grava essa palavra. Eles estavam como? Assentados. Deixa eu compartilhar com você. É Ele que controla. E eu já fui em tanto programa de igreja que eu vi tanta gente sair frustrada desses encontros. Com gente falando assim, ajoelha e fica gritando glória, glória, glória até você ser batizado. Eu nunca vi isso na Bíblia, cara, na boa. Ah, pastor, deu certo comigo. Pode ter dado certo com você, mas não é um padrão. Eu já vi gente fazer isso com crianças e deixar crianças 2 horas prostradas. 3 foram batizadas, as outras saíram tristes. Ah, Jesus não me ama. E estão frustradas e decepcionadas até hoje. Ninguém presta atenção nessa palavra do versículo 2. Eles não estavam ajoelhados, eles estavam reunidos no mesmo lugar, assentados. E eles estavam assentados obedecendo, porque no capítulo 1, aqui de Atos, está dizendo, fiquem em Jerusalém, porque ainda nesses dias, o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Então os caras vão para um lugar chamado cenáculo, 120 pessoas, e eles estão reunidos dia e noite, são mais ou menos 10 dias. Evidentemente que quando a gente pensa em biologicamente, você cansa, o corpo cansa, e nesse momento os caras estão assentados. E quando eles estão assentados, de repente, vem um som do céu, e é derramado o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas estranhas. O que significa sentados para mim? Por que o Espírito Santo escolheu essa hora? Não podia ter escolhido a hora que eles estavam ajoelhados? Porque certamente em 10 dias eles ajoelharam também. Mas por que ele escolhe essa hora? Eu acho que a escolha ela é certeira. O que Deus comunica para a igreja dele é assim, não são os méritos de vocês, não são os planos de vocês, não são as estratégias de vocês. Eu derramo o meu Espírito Santo graciosamente, porque eu amo a igreja, porque eu amo a cada um de vocês, porque eu vivo com vocês. Ele é um fogo consumidor. Ao mesmo tempo, o fogo, na vida que eu vivo, também tem o simbolismo de proteção. Zacarias 2:5. Eu colocarei sobre você um muro de fogo e serei a glória no seu meio. Presta atenção, igreja amada. A vida está difícil. O Espírito Santo da promessa, o derramar do Espírito é muito mais do que falar línguas estranhas. Falar línguas estranhas como sinal,
Ok, maravilha, mas tem uma vida que continua, tem uma vida que se necessita. Eu e você dependemos para ser igreja. Eu dependo do Espírito Santo para amar minha esposa. Eu dependo do Espírito Santo para estar em paz com os meus filhos, para estar em paz com a minha igreja, para caminhar no meu trabalho, para resistir tentações. Eu vivo com Ele, eu dependo dEle. O Jesus que entra nas águas do Jordão para ser batizado por João Batista, quando ele entra o carpinteiro, entra o filho do carpinteiro. Quando ele sai o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sai para começar o seu ministério público. O Jesus que entra no Jordão, ele sai encharcado de água da planta dos pés até o último fio de cabelo. E João Batista acabou de falar para a audiência, olha, quem vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. No dia que você recebeu a Cristo, você foi envolvido, você foi mergulhado num batismo diferente. Você está enfrentando luta? Você está sofrendo? Você está enfrentando fogos que você nem imaginava. É um caminho estranho, é um caminho inexplicável, é um caminho misterioso que Deus escolhe pela soberania dele para refinar e purificar os seus filhos. Deixa eu te dizer, se está acontecendo, se você é filho, se você é filha, presta atenção, suporta em nome de Jesus, porque vai passar, cara. Deve ter sido muito legal para Abraão poder contar para todo mundo, cara, eu ergui o cutelo. Eu ia matar meu filho. E veio uma voz, Abraão, segura. O cordeiro está ali atrás do arbusto. Agora eu sei que tu me amas, que tu me serves. Quem quer ter a fé de Abraão? Eu quero. Eu só não sei se eu quero passar pelo sacrifício que ele passou. Percebe? Existem coisas acontecendo na minha vida e na sua vida que a gente não explica. Existem provocações acontecendo na sua vida e na minha vida que você não explica. Existem acusações na sua vida, na minha vida, que a gente não explica. E a gente está vivendo nesse mundo. A gente vai caminhando e fala, caramba, como é que eu cheguei nesse ponto? Mas eu recebi a Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, cara. E o fogo que vem dele é controlado por ele, porque ele é poder. E aí a gente caminha aqui no texto. E a gente chega na parte de sonhar com a promessa. Quando a gente chega aqui no sonhar com a promessa, é essa última parte aqui do versículo 28. Encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Cara, essa expressão com o teu semblante é encher-me-ás de alegria na tua presença. Esse é meu sonho. Eu quero alegria. Eu acho que deve ser o teu sonho. Só que essa alegria aqui, ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente ficar alegrinho. O alegria aqui é shalom. O alegria aqui é paz perfeita, é paz plena. É uma paz que o mundo não tem como dar. É a paz que Jesus falou, eu deixo-vos a paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se perturbe, não esteja apavorado o vosso coração. Porque eu garanto. O Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele garante. E aí ele deixa essa paz. Então eu vou viver alegria na presença dele, não é em outro lugar. Eu não consigo esse tipo de alegria com coisas, com viagens, com cruzeiros, eu não consigo com turismo, eu não consigo com bens, com casa legal, com carro legal, com muito dinheiro, eu não consigo com aquele amor ilusório que eu achei que devia ser meu e não é. Não. Essa alegria a gente tem na presença dele. Se você quer alegria verdadeira, olhe para Jesus. Em 1932, dia 24 de janeiro, um homem sonhava. Evidente que não começa no dia 24. Evidente que ele já vinha meses sonhando com uma palavra bíblica que ele leu aqui em Atos.
Ele sonhava em 1932. E esse cara teve o sonho dele realizado no dia 24 de janeiro. Para que eu pudesse sonhar, também em 1932, no dia 17 de outubro, nasceu outro homem, meu pai. Que 17 de outubro deste ano, se o meu pai estiver vivo até lá, ele também completa 91 anos de igreja. Mas porque o meu pai nasceu, e porque o meu pai viu graça numa pernambucana, que é minha mãe, e porque um belo dia eles se relacionaram, Deus falou, agora chegou a vez do quinto filho. Vai ser o Ed. E eu nasci. Quando o pastor João Augusto e o meu pai nasceram, em 1932, tem uma revolução acontecendo no nosso país. Em 1939 começaria a Segunda Guerra Mundial, que iria até 1945. Quando eu nasci, teve outra revolução no país, foi em 1964. Ou a minha família é muito pé frio, só chama revolução. Mas quando eu começo a pensar nesses detalhes da história, eu fico pensando que não importa o caos que esteja acontecendo no mundo, homens e mulheres de Deus continuam sonhando os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus continuam acontecendo. E aí, desde que eu nasci, eu começo a sonhar, cara. Eu começo a sonhar com a minha vida e você vai entender agora. Anos atrás, a gente fez uma vigília na IAP do Parque. Aí, nessa vigília, falaram para mim assim, Ed, essa vigília é sua responsabilidade. Eu falei, ok. Não tinha ninguém escalado. Louvor, não tinha. Sabe essa banda que estava aqui? Natan nem existia. Entendeu? Quem que me acompanhou nessa vigília? Cara, o cara que me acompanhou nessa vigília é padrão João Alexandre no violão. Ele já morreu. Alguns aqui conhecem ele. O Ota. Quem conhece o Ota aí? Eu conhecia o Ota. Tocava muito, né? Esse cara segurou a vigília inteirinha comigo. O que eu fiz nessa vigília? Eu fiz uma pergunta. Eu não sei quem da IAP do Parque estava nessa vigília, mas foi uma pergunta que eu fiz e a gente passou a vigília inteira. A pergunta que eu fiz foi assim, eu gostaria de ouvir de vocês, nós estamos na vigília, começamos umas 10 horas da noite, fomos até 5 da manhã. A gente está numa vigília, a gente não tem hora para ir embora, estamos de boa aqui. Eu queria que você respondesse, se Deus agora, se Jesus aparecesse aqui, olhasse para você e fizesse a seguinte pergunta, se ele olhasse para o Mauro e falasse assim, Mauro, por que é que eu deveria deixar você vivo? Porque ele não é o dono da vida. Não é ele que dá a vida e não é ele que tira a vida. Não é ele que pode fazer a nossa vida cessar. Então, ele pode fazer essa pergunta. Rapaz, naquela noite eu ouvi cada resposta. E teve respostas que me deixaram assim, tão assim quebrado e preocupado, porque teve gente que levantou soluçando, teve gente que respondeu assim, pastor, eu não tenho motivo nenhum para Jesus me deixar vivo. Não existe razão para eu ficar vivo. Mas outros já responderam dos seus projetos, eu quero construir uma casa, eu quero... Vieram as mais diferentes respostas. E foi uma vigília que ela foi caminhando, música, hino, louvor, testemunho, respostas, e a gente foi caminhando, até um ponto que a gente culminou numa grande oração, e foi para mim uma vigília inesquecível. E aí eu já estou te dando uma dica, se você quiser passar uma noite de vigília, faz essa pergunta. A pergunta vale, ela não tem data de validade. Aí chegou a minha vez de responder, e eu vou responder para vocês aqui, vagamente o que eu lembro que eu respondi no dia. Porque é que Jesus deveria permitir que eu continuasse vivendo. E aí eu falei de sonhos. Mateus, ele era um garotinho de 3, 4 anos. Minha filha é um bebê. Então os dois são crianças. E eu comecei a falar com o pessoal, respondendo para
para o pessoal ali da igreja. Na verdade, eu respondia para eles, mas eu estava sem que eles soubessem. Então hoje quem estava lá vai descobrir. Eu estava orando e contando para Deus os meus sonhos. E a minha resposta foi assim: Jesus, eu gostaria que o Senhor me mantivesse vivo, porque eu quero ver o meu filho crescer e a minha filha crescer. Eu quero assistir o primeiro dia de aula do meu filho e da minha filha. Eu quero ter o prazer de levar meu filho na escola e buscar ele na escola. Eu quero ver o primeiro recital deles, eu quero ver a primeira formatura, o primeiro diplominha. Eu quero ver eles na igreja crescendo. Eu quero poder ver a infância, a adolescência, a juventude deles. Eu quero ver eles na faculdade, eu quero ver a formatura deles. Eu quero ver a primeira namorada, o primeiro namorado. Eu quero ver com quem eles vão casar, eu quero ver eles aceitarem Jesus. E eu tive o prazer de estar pregando tanto para o Mateus quanto para a Mariana e ver a mãozinha deles erguendo, aceitando a Jesus. Eu quero, Senhor, poder batizar os meus filhos. Eu pude batizar o Mateus e batizar a Mariana. Eu quero poder entrar com a minha filha no casamento dela. Eu quero poder casar eles. Eu fiz o casamento do Mateus, eu fiz o casamento da Mariana. Quando eu olho para trás, naquela vigília, eu fico pensando que naquele dia eu orei e o Senhor realizou os meus sonhos, cara. Você tem que ter sonhos, cara. E na presença dele eu sinto alegria, eu sinto shalom, independente da guerra na Ucrânia, independente dos resultados todos da corrupção do mundo em todos os países, independente de todas as coisas que nos assustam todos os dias. Se você quiser saber alguma coisa de direita, esquerda, de política, de políticos, não perca seu tempo entrando nas minhas redes sociais. Você não vai encontrar. Nas minhas redes sociais, o que você vai encontrar é o que eu relembro, é o que eu vivo e o que eu sonho em Cristo Jesus. Porque os homens desse mundo e os corruptos desse mundo vão passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Jesus Cristo é mais. Jesus Cristo é único. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é todo-poderoso. Jesus Cristo é o que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Sonhos. E aí eu sonhei tudo isso. E a gente vem caminhando, para a gente ir fechando essa mensagem. 1864. Russell Carter. Ele nasce, ele cresce com 15 anos de idade, ele numa reunião de oração, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí ele tem uma vida extremamente frutífera. Em 15 anos, ele se torna médico, pastor e compositor. E ele tem uma vida extremamente feliz, abençoada. Só que com 30 anos de idade ele contrai uma doença gravíssima no coração. Ele é desenganado pelos médicos. A medicina tentou tudo e falaram, não tem o que fazer. Em poucos meses você vai falecer. Falaram para ele, falaram para a família. E esse cara, ele já é crente, ele já é evangélico. Ele é cristão. Então ele está no momento da vida dele com 30 anos de idade que ele relembra as promessas. E o presente dele é onde ele está vivendo o drama dele. Então agora restou para ele sonhar com o futuro. Ele conta na biografia dele que no hospital, desenganado, ele abraça a Bíblia, dobra os joelhos e ele faz uma oração. E a oração dele é um voto, é uma promessa. Senhor, se eu for curado, o restante da minha vida será integralmente para a tua obra e para o teu reino. Se eu não for curado, não tem problema. Eu já estou cumprindo a minha promessa. Se eu viver mais um dia, é para o Senhor. Se for mais uma semana, é para o Senhor. E ele segue com as orações dele e piorando. E aí ele começa a fazer uma coisa. Ele pega a Bíblia, abre em Gênesis e começa a ler. E ele começa a ler, ele já tinha lido. E ele começa a anotar todas as promessas que ele vai encontrando. Ele anota a promessa, ele entende a promessa e ele fala, é real, é para mim, eu creio.
E ele vai acumulando centenas de promessas, milhares de promessas. Ele vai anotando, ele vai anotando, ele vai anotando. Todas as promessas que ele encontra no texto bíblico, ele vai recortando, anotando num papel e vai fazendo um montão de promessas. E vai orando. E ele vai vivendo, ele vai vivendo. Depois dele saber que não daria mais, Russell Carter, ele é curado. E ele vive ainda 49 anos, produzindo para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Aí ele realiza em 49 anos aquilo que ele sonhou. Ele foi relembrado, ele viveu aquele presente trágico e agora o que ele sonhou ele vive. Esse cara viveu 79 anos. Um cara que era para morrer pela medicina com 30. A fé desse homem e ele juntar promessas, como compositor que ele era, ele deixou muitos hinos. Um hino especificamente foi inspirado no gesto dele de catalogar promessas e de buscar promessas. E é um hino que até hoje é cantado pela comunidade cristã no mundo inteiro. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. João 7,39. Em João 7,39 é informado que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O texto de João não está falando exatamente desse glória a Deus que a gente pronuncia com os nossos lábios. Embora você devesse gastar a sua energia, o seu fôlego, a sua melhor voz, a sua melhor saliva para exaltar e glorificar ao Senhor. Mas o texto de João está falando da glorificação de Jesus entrando no céu. Poeticamente e profeticamente, o Salmo 24, de 7 a 10, falam desse momento. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Existe um portal no céu que a gente não tem como imaginar como ele é. De um lado você tem milhares de anjos que num coro falam exatamente isso. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Do outro lado, um coral de anjos pergunta: quem é este Rei da Glória? O coral aqui responde: o Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. O coral desse lado pergunta de novo: quem é o Rei da Glória? O coral aqui repete: o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Essa cena, gente, que a Bíblia, pelo Espírito Santo, revela para a gente, está no Salmo 24, mas ela é profética. O Evangelho de João fala que o Espírito Santo não fora dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Atos capítulo 1 fala: fiquem em Jerusalém, porque vai ser daqui a alguns dias. O que foi dito lá no Salmo 24 vai ser daqui a alguns dias. A gente não vê, mas teve um momento no céu. O capítulo 1 de Atos fala que Jesus, depois de ressuscitar, ainda ficou 40 dias andando por aqui, dando instruções aos seus discípulos. Ele caminha todo esse caminho, os caras estão no cenáculo, e aí o capítulo 1 fala que Jesus de repente ele é ascenso aos céus e todo mundo fica olhando, 2 anjos aparecem e falam: calma, varões galileus, esse Jesus que vocês viram subir para o céu, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. Quando Jesus sobe e ele some e o cenário se fecha, o Salmo 24 está acontecendo no céu. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí eu imagino Jesus entrando, coro de anjos, e ele está entrando. Eu imagino Jesus chegando e abraçando o Pai.
Ele coroado, Ele glorificado, Ele vivo eternamente para todos sempre, Ele vencedor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu imagino o pai falando para o filho: filho, é agora, você está glorificado. Os teus discípulos estão reunidos lá, são 120 pessoas apenas, mas a gente vai colocar no fogo, no mundo, com esses 120 caras. É agora, dá ordem. E Jesus dá ordem para a terceira pessoa, para Deus, que é o Espírito Santo, e fala: seja derramado agora, se joga. E ele é derramado, e a igreja é revestida de poder. Eles estavam assentados, cara. Eles estavam assentados. Mas eles estavam assentados e era uma igreja que obedecia. Era uma igreja que se entregava e confiava na palavra do Senhor. Nós sonhamos com avivamento. Mas não dá para ficar zoando da noiva do Senhor. Não dá para brincar de casinha. Não dá para brincar de casamento. Tem muita separação, tem muito divórcio, tem muita traição, tem muito adultério, tem muita sacanagem, tem muita gente com vida dupla, é um pé aqui, é um pé lá fora. Tem muita gente com droga, com bebida, com sexo. Tem muita tranqueira no meio do povo de Deus. Presta atenção, Ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Ele é amor, é muito amor. Ele é todo amor. Não existe amor não ser na pessoa de Deus, o Pai. Mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Quem semeia na carne, colhe a destruição. Quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Presta atenção, igreja. Eu e você somos chamados para essa época e para essa geração. Eu e você somos chamados para abrir a palavra de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, faz comigo, faz na minha casa. Senhor, me batiza nos teus fogos. Senhor, se tem provação para eu passar, que eu passe. Tem refinamento na minha vida, que eu passe. Eu estou sendo ofendido, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo magoado, eu estou sendo invejado, eu estou sendo caluniado. Não tem problema, Senhor. Mas não me retires da tua presença e do teu Espírito Santo. A gente precisa, cara. A gente só vai ter uma unção de avivamento, de crescimento, de unidade, quando o Espírito Santo de Deus, ele for respeitado e reverenciado como Deus. Ele é o Deus desconhecido. A gente fala muito sobre o Pai, sobre o Filho, mas o Espírito Santo, tem muito crente que pensa que é um vento, que é uma energia. Ele é Deus, cara. Ele mora em você, Ele habita em você, Ele quer fazer a diferença na sua família e na sua casa. Ele pode transformar a sua vida, Ele cura, Ele salva, Ele defende, Ele protege. Que você nunca se esqueça disso. Que a graça de Deus nunca falte na sua família. Que o Espírito Santo de Deus, ele tem espaço nos seus relacionamentos, na sua história e na sua vida.